Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia para todos vocês. Mais uma aula da nossa IBD no dia de hoje e eu gostaria de fazer uma oração para nós começarmos a nossa aula. Uma aula muito especial que com certeza vai falar muito aos nossos corações e com certeza Deus tem um propósito para cada um que está assistindo. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado a Deus por esse dia, obrigado a Deus por mais esta oportunidade, ó Deus, de estar aqui aprendendo mais sobre a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, ó Deus, e escutando, ó Deus, o Teu Santo Espírito falar aos nossos corações. O Senhor esteja me usando neste momento e tocando, ó Deus, o coração de cada um que está aqui assistindo, meu Senhor. Que saiamos dessa aula transformados para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço perdão pelos nossos pecados e tudo isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Pessoal, a lição de hoje é a nossa lição número 5. Na semana passada o professor Murilo falou sobre a santidade no nosso olhar, na nossa mente. Foi um tema muito interessante. Mas o tema de hoje da lição 5 ele é: como posso abençoar a minha família? É uma mensagem bem voltada para você, adolescente, e também para quem está assistindo. Como é que eu posso abençoar a minha família? Como eu posso ser uma bênção onde eu estou? Como eu posso gerar frutos dentro do meu lar, dentro da minha família? Então, muitas vezes a gente vive num momento onde parece que os adolescentes, nós adolescentes, estamos vivendo dentro de uma bolha, isolados e não estamos ali interagindo e vivendo muitas vezes num mundo separado. E às vezes nós, por nossa origem pecaminosa, por conta de uma tendência muito grande de tentar isolar as pessoas dos meios eletrônicos, dos meios digitais, como filmes, séries, redes sociais, tudo isso que a gente já usa no dia a dia, tem muito uma tendência de nos isolar, deixar a gente isolado, usando a mesma ferramenta todos os dias ali nas redes sociais, assistindo filme, série, e parece que a gente vive num mundo dentro do nosso celular. E isso acaba fazendo com que às vezes a gente ignore a rotina do dia a dia, como se nós não vivêssemos ou fizéssemos parte da nossa família. Essa é a grande realidade que acontece na grande maioria dos lares hoje em dia. Nós vamos falar um pouco desse distanciamento que tem entre os pais e os filhos, muitas vezes, por que nós não damos, por que normalmente o adolescente está lá isolado, não dá atenção para a rotina que está acontecendo em casa, ele se isola no mundo dele, por que isso acontece, por que o adolescente às vezes vê como normal esse isolamento, por que o adolescente está ali dentro de casa e para ele é normal ficar isolado e não fazer parte daquela rotina, e muitas vezes para pensar que ele está ali simplesmente ocupando aquele espaço dele, cumprindo um papel ali bem pequenininho, nós vamos entender. E a gente tem que trabalhar com alguns meios e algumas formas para garantir que o adolescente tenha a voz dele dentro do lar, tenha a responsabilidade dele, ele tem o direito de ser ouvido, ele tenha o direito de descobrir o espaço dele junto ali dos pais, dos irmãos, no ambiente familiar onde ele vive. Nós precisamos que você, adolescente, seja impactado com essa mensagem. Você adolescente que vê e percebe e que sabe que a situação sua hoje é de isolamento, você vive dentro da sua casa como se você tivesse ali a sua mãe e o seu pai para dar ali aquele sustento, colocar comida em casa, mas você, fora isso, você vive num isolamento total, tem alguma coisa errada, não é esse o conceito que Deus espera de nós. Não é isso. E eu espero que no final dessa lição nós possamos observar a sua rotina, que você observe a sua rotina como sendo parte fundamental e integrante da sua família. Você precisa saber que você é parte da sua família, você tem uma função e uma responsabilidade para seguir. Você precisa desejar uma aproximação com seus pais. No final dessa lição, nós esperamos que Deus fale ao seu coração para que você saia daqui desejando ter um relacionamento muito mais próximo com os seus pais,
né, com seus irmãos, que você queira isso, que isso seja um desejo do seu coração, que você possa se empenhar para ter o direito de ser ouvido, ser escutado dentro de casa. Você precisa se empenhar, existem coisas que você precisa fazer para que as pessoas te escutem, para que as pessoas olhem para vocês, respeitem vocês e vocês tenham a voz ativa dentro de casa, né? E descobrir em casa que existe um prazer gigantesco e maravilhoso de conviver com as pessoas mais importantes, depois de Deus, as pessoas mais importantes da sua vida, que são as pessoas da sua família, né? E para isso nós temos alguns textos que nós vamos passar no dia de hoje, e o primeiro deles, os dois textos estão na nossa instrução básica, né? O primeiro texto ele está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, versículo 2, no capítulo 2, versículo 4. Então vamos lá. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é de outros. Em resumo, gente, o que essa palavra está dizendo numa linguagem mais simples é que você não se preocupe somente com os seus interesses, que você não se preocupe somente com aquilo que você acha que é legal para você e que serve para você, ou que te satisfaz, ou que faz bem para você. Paulo está dizendo aqui que nós devemos viver pensando nos outros, pensando naquilo que é dos outros. Ou seja, nós precisamos criar um conceito de colaboração, de fraternidade, vivendo em um ambiente saudável. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. O segundo texto, ele está lá em Malaquias 4, Malaquias capítulo 4, versículo 6. Malaquias 4, versículo 6, diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, o Senhor aqui anunciando que o objetivo dessa profecia específica é que haja ali um alinhamento, uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, que haja ali um amor e haja um relacionamento entre pais e filhos. E não se torne uma relação fria, como a gente vive nos dias de hoje, que é algo que desagrada com certeza muito ao coração de Deus. Hoje, né, é muito difícil a gente, né, se sair dos meios eletrônicos, é muito difícil a gente largar a rede social, é muito difícil a gente sair de jogos, é muito difícil a gente deixar de assistir televisão, filmes. Por quê? Porque isso é o que está nos alimentando, é isso que está nos dando prazer. Tá junto com a família, tá junto com o pai, mãe, irmãos, não tem mais sentido pra gente, tá muito frio isso e não tá valendo muito a pena porque não tá nos satisfazendo, mas isso não é o que Deus espera de nós. Mas como eu posso abençoar minha família? Nós vamos falar isso em alguns passos bem rápidos e bem objetivos, porque existe sim uma forma de você abençoar a sua família, ser uma bênção onde quer que você esteja e ser reconhecido, ter a sua voz ativa dentro do seu lar. Primeiro, colocando pano de fundo nas pessoas. Eu vou explicar o que é esse pano de fundo. Jesus Cristo, gente, ele foi incrível em colocar um pano de fundo nas pessoas, né? E o maior pano de fundo de todos foi o que ele disse lá na cruz, gente. Ele falou assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas 23, 34. O que significa um pano de fundo? O pano de fundo é saber qual é a história que essa pessoa está passando. O que é que tem na vida dessa pessoa que talvez ela não está conseguindo resolver. Né? É como a gente julgar alguém que eventualmente está na rua e está ali com uma cara emburrada, às vezes a pessoa está ali triste, está amuada no canto dela, e a gente julgar essa pessoa, falar, nossa, essa pessoa só reclama, e às vezes essa pessoa passou por uma tragédia muito grande e a gente não sabe, ou reclamar que uma pessoa faz muito isso, ou faz muito aquilo, ou eu tô vendo essa pessoa, ela não me cumprimentou, ela tá meio avoada, tá meio
tensa e a gente não conhece qual é o pano de fundo da história, ou seja, o que está por trás, né, da vida dessa pessoa, né? É exatamente o que nós precisamos aprender. Nós só vamos nos compadecer de alguém, gente, né, que nos machuca ou nos incomoda, se a gente entender exatamente o que ela está passando. Às vezes tem alguma pessoa que a gente, né, assim, não, a gente está olhando para essa pessoa e essa pessoa tá ruim, tá passando por um momento difícil, mas os nossos olhos não estão vendo isso. Os nossos olhos estão vendo que não, essa pessoa, ela tem a vida dela, né, ela não deveria estar reclamando, né, a gente acaba fazendo alguns julgamentos. E assim é na nossa família. Na nossa família nós precisamos colocar um pano de fundo nas pessoas. Eu tenho meu pai, nossa, mas por que o meu pai, né, ele está triste? Será que ele está passando por um problema no trabalho? Será que tem algum problema de saúde? A minha mãe, o meu irmão, o meu irmão mais novo, meu irmão mais velho, isso é colocar um pano de fundo. É antes da gente julgar, né, a pessoa, é fazer o seguinte, analisar o que é a história dessa pessoa, o que ela está passando, qual é a dificuldade. Jesus Cristo fez isso. Lá na cruz do Calvário, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. As pessoas estavam maltratando Jesus, estavam batendo, açoitando, judiando dele, mas ele, vendo o pano de fundo, a nossa origem, o nosso pecado, e vendo que não havia outro que pudesse fazer tal sacrifício, ele declara isso, ele, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus nos perdoou, sendo nós não merecedores disso. Então Jesus colocou um pano de fundo na história das pessoas. Então nós precisamos entender o pano de fundo dos outros, ou seja, a dor, os medos, as angústias e muitas outras coisas que cercam as pessoas, né? Nós precisamos entender que lá na sua casa, meu querido adolescente, na sua casa tem um pai, tem o seu pai que está trabalhando e às vezes ele está passando por uma dificuldade. Às vezes ele está em conflito com o chefe dele no trabalho, às vezes ele precisou fazer uma dívida para pagar alguma coisa urgente que surgiu no lar de vocês. A sua mãe, ela pode estar com algum problema de saúde, pode estar com algum problema emocional. O seu irmão pode estar muito tenso com alguma coisa e você não pode permitir que a sua vida seja simplesmente entrar dentro de casa e desconsiderar o pano de fundo das pessoas. Você não pode esperar que o seu pai vai estar sempre bem, que a sua mãe vai estar sempre bem, que o seu irmão, né? Você não pode esperar isso porque você precisa saber o que é que ele está passando, né? Você precisa saber se alguém está deprimido, às vezes alguém brigou no trabalho, na escola com alguém. Você precisa estar atento a estas coisas, né? Outras pessoas na sua casa também têm problemas. Eu sei que você, adolescente, também passa por problemas. Existe uma cobrança na escola, uma cobrança na faculdade, uma cobrança no seu curso, dentro de casa, mas outras pessoas também dentro da sua casa, né, estão passando por uma dificuldade. Então, nossa primeira lição de hoje é assim, que a gente olhe realmente para os outros. Voltando no nosso versículo em Filipenses, no capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não pense só nos seus interesses. Não pense só no que é interessante para a sua vida. É legal você ficar no seu celular, as redes sociais, você se satisfazer com essas coisas? É legal, mas existe uma vida fora disso. Não devemos ser mesquinhos, né, de dar só o que for exigido. Né? A sua mãe, o seu pai, eles não estão esperando que você faça uma tarefa doméstica, como lavar a louça, né, como simplesmente, às vezes, arrumar a sua cama. É muito mais do que isso, é se compadecer das pessoas e entender o que é que está passando. Né? Então é muito mais do que isso. Você tem que facilitar a vida das pessoas que estão junto com você. E às vezes, simplesmente se preocupando, isso já é um grande passo. Fazendo parte, sabendo, pai, por que o senhor está triste? Mãe, por que a senhora está triste? Falar com o seu irmão, tentar entender os problemas que eles estão passando, entender o contexto da sua casa. Às vezes você está muito interessado, quer ganhar muito um presente, algo muito interessante, e você sequer sabe, perguntou para o seu pai como está a situação financeira naquele dia, né, naquela época, perguntou para sua mãe, né, para saber se o trabalho dele está gerando o suficiente ou se é apropriado que você ganhe aquilo ou não. Então,
esse é o primeiro passo. Entenda a situação, o pano de fundo das pessoas. Entenda o que é que as pessoas estão passando, né, para que você conquiste esse espaço. Né? O segundo ponto de hoje, que você não deve perder o direito de ser ouvido. Você não deve perder. Você precisa ser escutado, precisa ser uma voz ativa na sua casa, mas precisa ter argumentos, né? Tem assim, quem não tem argumento nenhum é como uma lata vazia, como um pote vazio que, né, mostra alguma coisa por fora, mas não tem nenhum argumento válido, né? Faz muito barulho às vezes. Então, né, às vezes na nossa casa nós imaginamos, na adolescência nós temos esse às vezes um descontrole emocional maior e muitas vezes nós queremos ganhar no grito as coisas. A gente quer chegar nos nossos pais e reclamar, a gente quer gritar, a gente quer chorar, a gente quer fazer tudo no desespero para conseguir convencer, ter a nossa voz ativa. Mas não é assim que funciona, né? Com isso, gente, às vezes acabam sendo mal educados, grosseiros, egoístas, né? E afastam as pessoas delas e não conseguem o que desejam. Faça uma reflexão, meu irmão. Faça uma reflexão nisso. Quantas vezes você quis alguma coisa, o seu pai não te deu, não autorizou, e você esperneou, você gritou, você maltratou, falou coisas que não devia falar, e simplesmente você não tinha também um argumento válido para pedir aquilo, para justificar. Então esse tipo de coisa faz com que as pessoas se afastem. Você vai ficar chateado porque você não tem um argumento para justificar algo e vai acabar ficando chateado e se isolando mais, se distanciando da sua família, né? E isso não é bom, né? A Bíblia ela ensina que nós devemos estar prontos para ouvir, né? Um outro texto que nós temos está lá em Tiago 1:19, né? Tiago 1:19. Tiago 1, versículo 19, diz o seguinte: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Tiago está dizendo em palavras, né? O livro de Tiago está dizendo em palavras muito simples, que a gente primeiro deve escutar, a gente deve segurar um pouco a onda para falar, e segurar muito mais para a gente se irar. Entendeu? Então, é muito importante. Esses são os conselhos da palavra de Deus. Né? Quando a gente abre lá no Salmo 141, no versículo 3, né, a gente tem um exemplo de uma oração que nós podemos fazer todos os dias. Né? O Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Nós deveríamos pedir isso todos os dias para o Senhor. Falar, Senhor, vigia os meus lábios. Coloca uma porta aqui que possa ser trancada e que eu só fale realmente o essencial, aquilo que te agrade. Então, gente, peça para Deus para ajudarem a vocês para falar as coisas do jeito certo, na hora certa e com a motivação correta. Né? Você quer um videogame, você quer viajar, você quer namorar, você quer sair, você quer fazer diversas coisas e não tem um argumento para justificar e simplesmente fala que eu quero porque eu quero, não é assim. Né? Para a gente ter uma voz ativa, nós precisamos ter um argumento, a gente tem que ter, né, dentro do nosso lar esse respeito e entender a dificuldade dos outros. Né? Entender que existe o seu pai, ele faz um sacrifício muito grande por você, ele paga o seu celular, a sua roupa, a sua escola, o seu inglês, a sua natação, os seus esportes. Eles estão fazendo isso com muito amor por você e você precisa participar e ter argumentos, né, para essas coisas. Nós precisamos ter um coração mais agradecido. Então, adolescente, agradeça pelas coisas, né? Vocês têm agradecido por todos os benefícios que seus pais ou os responsáveis por vocês têm proporcionado? Vocês agradecem aos seus irmãos por aquilo que eles têm feito para vocês? Vocês têm agradecido por isso? Né? Ou apenas têm vivido uma vida de reclamação, uma vida de murmuração, né? Ou seja, reclamando da comida, reclamando da
da casa, reclamando da falta de alguma coisa, reclamando da internet, reclamando de tudo, né? Qual tem sido, né, a sua atitude para você abençoar a sua casa? Tem sido de alguém que, quando recebe um não, fica irado? Ou uma pessoa que tem argumentos para pedir, mas saiba também aceitar um não como uma resposta, porque você vai passar a entender a dificuldade do próximo. Quando seu pai disser, olha, eu não tenho dinheiro para a gente poder comprar isso ou para fazer aquela viagem, seu coração vai estar em paz, porque você faz parte disso tudo. Você entende, você vai ter compaixão, né, do seu pai naquilo que ele está dizendo, né? E aí o nosso ponto número 3, né, indo lá em Colossenses 3,15, Colossenses capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, na segunda parte do versículo, e sede agradecidos, seja mais grato. O adolescente, nós sabemos, eu passei por isso, na minha adolescência é natural que a gente reclame, a gente fique murmurando como se o mundo tivesse contra nós, como se nós estivéssemos sendo fuzilados pelo mundo, se houvesse uma perseguição muito grande contra a nossa vida, né? Nós imaginamos na adolescência que nós temos todos os direitos do mundo, às vezes a gente briga muito por isso, então esse ponto número 3, nós precisamos agradecer e ser mais gratos. Muitas pessoas vivem tristes e insatisfeitas, sempre se comparando com quem tem mais e sem perceber o quanto são abençoadas. Você tem uma família, você tem um lar, você tem responsáveis, talvez você não tenha o seu pai, a sua mãe, mas você tem pessoas ao seu redor. Você tem comida todos os dias para você comer, você tem o sustento, você tem educação, você tem um lar, você tem uma cama para deitar, você acorda com saúde, né? Você tem a igreja, você tem os seus amigos, né? Você tem o celular, você tem como se comunicar, como estudar. Seja mais grato. Ou seja, nós precisamos ser mais agradecidos. Né? E eu trago agora aqui para vocês que vocês façam essa pausa durante o dia para analisar quanto eu tenho, né? Quanta coisa boa eu tenho na minha vida. Né? Eu ganhei tantas coisas dos meus pais, dos meus responsáveis. Olha, eu tenho saúde, eu tenho vida, Deus tem me protegido. Né? Seja mais grato. Sede agradecidos, né? E para a gente ser agradecido, nós precisamos também lembrar do nosso próximo e do esforço dele. Às vezes você não ganhou aquilo que você gostaria, às vezes a sua mesada não é aquela que você gostaria. Mas quando a gente lembra lá de Filipenses, no capítulo 2:4, que é a nossa instrução básica, diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, eu vou entender que eu ganho aquilo, eu ganhei esse presente ou aquele, por quê? Porque é o que o meu pai pode me dar. É o que o meu pai e a minha mãe puderam me dar. Né? A situação é essa, então eu estou feliz, eu sou grato por isso, né? Porque eu sei que eles fizeram de todo o coração. Né? E a pior coisa, gente, assim, o conselho que eu dou para vocês é assim, a pior coisa é quando alguém faz algo com muito amor para outra pessoa, e a outra pessoa recebe reclamando. Gera um sentimento de muito desapontamento para quem fez a ação. Então, que nós tenhamos um coração mais brando, mais receptivo às coisas que os nossos pais têm feito, que a gente reclame menos e que a gente possa sempre agradecer por eles. Né? O nosso quarto ponto, já se aproximando do final da nossa lição, né, nós devemos fugir da maldição, devemos fugir do inimigo. Nós sabemos que nós temos uma condição de pecadores, né, e assim, gente, quando a gente vê o livro de Provérbios, ele está cheio, né, de versículos que falam sobre o relacionamento dos filhos com os seus pais, né, e o objetivo de Deus é que a família seja, né, um ambiente de louvor e adoração a Ele. É onde a gente se fortalece com os nossos pais, a gente tem os nossos pais
contando conosco, nós podemos contar com os nossos pais. E Deus, ele planejou usar cada membro da família para ser instrumento dele e para ser uma bênção. Você, filho, é uma bênção na vida dos seus pais e Deus vai usar tanto os seus pais como você para cumprir a obra dele, né? Em Malaquias 4:6, Deus diz que é preciso haver conversão dos pais aos filhos. Lembra que a gente leu lá? Malaquias 4, versículo 6. Deus diz que é preciso haver conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senão a coisa vai ficar muito feia, né? A gente vai ter consequências muito difíceis. Infelizmente, a gente já viu isso, né, acontecer. A gente vê acontecer nos nossos dias. Quantos pais não conversando com seus filhos, quantos filhos não conversando com os pais, irmãos brigando, né, famílias totalmente devastadas por problemas de relacionamento, por ingratidão, por rancor, por falta de perdão, por violência doméstica, por abusos, por expectativas não alcançadas, por fatores diversos. A gente pode enumerar uma lista muito grande. Então fuja dessa maldição, fuja dessa ação, não permita que isso aconteça na sua família. Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Tem muita gente querendo se dar bem, tratando as pessoas mal. E a palavra de Deus diz que não é esse o caminho. Qual é a condição para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra? Olha o versículo anterior. Honra teu pai e a tua mãe. Olha o primeiro versículo. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ou seja, a palavra de Deus ela é verdadeira, né? Os nossos pais, eles são o meio de Deus para nos dizer o que é melhor ou não, mesmo quando vocês não concordem. Às vezes tem situações na vida que nós temos que escutar os nossos pais, né? Porque é o que Deus quer. Nós precisamos escutar os nossos pais sempre. Às vezes você não vai concordar, mas eles sim são os instrumentos que foram colocados na sua vida para que você possa ser feliz, né, para que cumpra aquele propósito de Deus. Isso tudo vai te trazer coisas muito boas e vai te fazer se dar muito bem, né? Vocês serão pessoas tranquilas e equilibradas e vocês viverão mais, né, cronologicamente falando, ou seja, a vida vai ser muito mais frutífera, vai ser muito mais longa, né? O desfrute da vida vai ser muito maior. Então, gente, eu trago algumas perguntas para gente. Você entende realmente qual que é a realidade da sua casa? Você já pegou, às vezes a gente está usando o nosso celular aqui, você já pegou e olhou por cima dele assim para saber, deixa eu ver o que é que está acontecendo, deixa eu dar uma olhada no que é que a minha família está precisando, o meu pai está bem, a minha mãe está bem, os meus irmãos estão bem. Você tem que se acostumar a ter esse comportamento, porque vai chegar uma hora que as coisas vão ficar tão corridas, você vai começar a trabalhar, chega um momento na vida que as coisas mudam e a gente às vezes pode se arrepender lá na frente e falar, nossa, eu tinha lá o meu pai, a minha mãe do meu lado, o meu irmão, e eu poderia estar muito mais preocupado com ele, e eu não me preocupei, né? Então, você já olhou ao redor para ver qual é a realidade da sua família? De que maneira vocês querem, né, ter o direito de ser ouvidos, de serem, né, respeitados dentro das suas casas, né, com as atitudes erradas, né? Então não é assim. Então, recapitulando, coloque um pano de fundo nas pessoas, procure entender o que é que seu pai está passando, o que sua mãe está passando, o seu irmão, a sua irmã. Olhe para as pessoas, né, antes de julgar, antes de ficar irritado, olhe o que elas estão passando, que às vezes elas estão com um problema que você nem imagina. Não perca o seu direito de ser ouvido. Não vá levantando a voz e falando, eu quero porque eu quero e fazendo pirraça. Não, não faça isso. Né? Tem argumentos para as coisas. Formule muito bem o que você quer falar, esteja muito bem embasado para pedir coisas para os seus pais. Seja mais grato, agradeça mais por tudo que os seus pais têm feito
por você, pelo que você tem na sua vida, por tudo que Deus já te deu através dos seus pais. Fuja sempre dessa maldição. Fuja de ficar tratando mal, né? Fuja desse problema de criar conflitos que duram por anos nas famílias. Não brigue com seus pais, não crie conflitos desnecessários que lá na frente serão difíceis de serem revertidos, né? Tenha paciência, calma, né? Fique em paz com os seus pais, né? E por último, se vocês querem ser uma bênção mesmo na casa de vocês, peçam para Deus, né? Que vocês possam ter olhos que enxerguem o pano de fundo e a história e a situação de cada pessoa que está ali dentro da sua casa, né? Peça para Deus sabedoria ao usar as palavras, que as suas palavras sejam bênção na vida das pessoas, da sua casa. Peça um espírito mais grato, mais agradecido. Olha, eu tenho muita coisa na minha vida, eu tenho muito que agradecer, né? E peça por último, finalmente, né, para ser um bom filho, um excelente filho aos olhos de Deus. E a sua vida com certeza será muito e muito abençoada. Amém? Esta é a nossa lição de hoje. Espero que ela tenha falado ao seu coração, que você possa sair daqui transformado, ser um representante do seu lar com voz ativa, alguém que é respeitado, alguém que os seus pais olhem para vocês e falam, não, ele conhece a nossa realidade, nós somos uma família unida e ele tem a voz ativa, ele levanta a mão, ele dá opinião. Pai, olha, se eu puder, olha, a minha opinião é essa, eu sugiro que a gente faça isso. E os seus pais vão olhar e falar, não, realmente, devido ao comportamento dele, a gente sabe que é uma pessoa que tem a voz ativa. Agora, se você estiver ali isolado no seu mundo, vivendo ali centralizado nos seus jogos, nas suas histórias, nos seus filmes, nas suas séries, com seus amigos, nas redes sociais, ninguém está vendo você. E lembre-se sempre, né, como que você quer que as pessoas te vejam assim, né, que as pessoas não olhem para você nos olhos, ou você quer que as pessoas te vejam assim, né, que as pessoas olhem realmente para você e tenham você como um membro da família, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tenham um excelente dia na presença do Senhor e que Deus abençoe muito. Amém? Um abraço.